Muito obrigado, missionário Miguel Bermude Marinho, e todos os que estão contigo ali em Águas Quentes, México, na congregação que o reverendo Josué Martínez pastoreia, e também os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet, hoje, sexta, 17 de fevereiro deste ano de 2023. O tema que temos para hoje é o mistério da vinda do Filho do Homem no último dia, que foi pregado dia 5 de dezembro de 1997 em Fusagasugá, Colômbia. Ele usou a escritura de São Mateus, capítulo 24, versículo 1 ao 3, onde o nosso irmão William nos leu, mas vamos ler aqui em São Marcos, capítulo 13, versículo 24, em diante, onde diz: mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol se escurecerá, e a lua não dará o seu resplendor, e as estrelas cairão do céu, e as potências que estão nos céus serão abaladas. E então verão o Filho do Homem que virá nas nuvens com poder e grande glória. E aí ele escreve Apocalipse 10, de 1 ao 11. E então enviará os seus anjos e juntará os seus escolhidos dos quatro ventos, desde o extremo da terra até o extremo do céu. E também escreve Mateus 24, 30 ao 31 e 16, do 27 ao 28. E também aí está a escritura de Malaquias 4:2 e Isaías 60, de 1 ao 2, e volto a escrever ali Apocalipse 10, de 1 ao 11, e 19, de 11 ao 19. Tudo isso corresponde à vinda do Filho do Homem no último dia. Podem se sentar, por favor. Nos diz no livro de Citações, na página 139, no parágrafo 1243 diz: isso é a razão que todos esses grandes mistérios não podiam ser dados a Lutero, não podiam ser dados a Wesley, não podia ser dado à era que acaba de passar, a era pentecostal, porque não era o tempo. Eles eram gerados. Agora, a pessoa de Cristo, Ele mesmo, o Filho do Homem, vocês entendem? Revelando a si mesmo em carne humana, não podia ter vindo até agora. E ali ele escreve a pessoa de Cristo, o Filho do Homem revelado em carne humana. Na mensagem, o mistério que causou silêncio no céu, pregado sábado 15 de novembro de 2003, diz: eu tinha comentado ali que tinham visto que os estudos nós temos deixado assim melhor para que leiam as porções quando tem as atividades. Antes era compartilhado essas porções na quinta ou na sexta, para que desse tempo que imprimisse, mas tinha vezes que surgia um extrato que também casava com um tema onde dava mais luz, onde se acrescentava mais daquilo que estava se falando, então limitava a pessoa ao que já tinha sido compartilhado aos irmãos, e como depois isso fica escrito no estudo já daquilo que é falado, pois por isso é porque algumas pessoas me perguntaram por que não
não tem mais sido colocado na página, no site, o estudo, e que a maioria das vezes, não é verdade, tem acontecido de que a pessoa vai lendo no estudo, e como aconteceu na sexta e outras vezes, e Deus vai nos levando ali por outras linhas, talvez corresponde a algum outro extrato que está ali, ou então leem outros, e para não ter que estar colocando o estudo e depois não seja lido, aí os irmãos vão ficar ali perdidos. Onde é que o irmão Benjamin está lendo? E assim, melhor estarmos focados naquilo que está sendo lido e ouvindo. E assim depois encontrará o estudo completo já ali no tomo, que já se tira, ou na mensagem escrita durante a semana. Assim que nós deixamos assim, para que assim logo tenham, tal e como vai se falar na atividade. Diz, na mensagem o mistério que causou silêncio no céu, pregado sábado, 15 de novembro de 2003, nos diz o nosso irmão William Souto Santiago: sempre quando se fala do Filho do Homem, se fala de um profeta, onde Deus estará manifestado. Não pode ter o conhecimento da vinda do Filho do Homem, a menos que o Espírito Santo, Cristo, o anjo do pacto, venha em um véu de carne onde esteja manifestado. Vejam isso. Vejam isso. Disso o reverendo William Branham falou na página 165 do livro de citações, parágrafo 1471. E aí ele cita a página 1471. E vamos ver ali, na página 1471, que foi o extrato que ele leu para ter ali à mão, para ver também o que ele esteve escrevendo para nós ali. Disse, eu vou ler da mensagem, esse não foi Elias, isso foi o Espírito de Deus sobre Elias. Elias foi só um homem. Agora nós tivemos os Elias, e abrigos dos Elias, e manto dos Elias, e tudo dos Elias. Mas o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. E ali ele escreve, Elias é igual, é Jesus Cristo. E bem em cimazinho ele escreveu, o Filho do Homem em um profeta. Elias é igual, é Jesus Cristo. E na página 44, nós tivemos ali um momentinho na página 44 de citações. Ali também o tem, na página 44, diz, no parágrafo 378, diz, do livro de citações, e podemos ver ao céu, podemos ver o Filho do Homem se revelando e ver o Filho do Homem se levantando do seu trono para vir à terra para o rapto da sua igreja. E saber que seus preciosos pés não tocarão essa terra pecaminosa naquele tempo. Porque enquanto Rebeca, quando ele disse, eu estou na página 44, quando ele disse que esperavam ao corpo glorificado de Jesus, e Deus enviou o seu Espírito Santo. Veja aqui onde ele nos diz,
Porque enquanto Rebeca viajava de camelo e descia do camelo, lá entre a casa de Abraão, lá no campo, ela encontrou o namorado. Ó Deus, e a igreja encontraremos nosso noivo no ar. E ele escreve: Jesus não assenta seus pés na terra. E escreve a vinda do Filho do Homem. E em cima escreve a vinda do Filho do Homem. Não, veja, bem aqui diz, mas era o noivo desse dia é o Senhor Jesus Cristo, porque é o seu Espírito, o Espírito que teve também nos diferentes profetas, como nos diz o apóstolo Pedro, o Espírito de Cristo que estava nele. Era de vir, segundo Mateus 17, Lucas 17:30, diz que o Filho do Homem há de se revelar entre sua gente, não um homem, Deus, mas vai vir por um profeta, e ele nunca teve dois profetas maiores no mundo ao mesmo tempo. E na página 127 do livro de citações, nos diz, no parágrafo 11:27, diz: e achamos aqui que Deus sempre tem tido pele sobre ele. Quando Moisés lhe viu, ele tinha pele sobre ele. Ele parecia um homem. Quando Deus estava atrás das cortinas, ele tinha pele sobre ele. E Deus, esta noite, na sua igreja, está velado em sua igreja com pele sobre ele. Ele ainda é o mesmo Deus essa noite. Como foi nos dias de Sodoma, assim será a vinda do Filho do Homem. Deidade velada novamente em carne humana. Agora lembre, Jesus nos disse, quando o Filho de Deus está sendo revelado em Lucas, no capítulo 17, creio, e cerca do versículo 20 e 21, e alguma parte por ali ele disse, e quando o Filho do Homem está sendo revelado, o Filho do Homem outra vez na igreja de novo, revelado em seres humanos, não Filho de Deus, senão o Filho do Homem de novo, outra vez em sua igreja de novo, nos últimos dias. E ele escreve em cima, a vinda do Filho do Homem é igual deidade velada em carne. A vinda do Filho do Homem é igual deidade velada em carne. E na 142 deste mesmo livro de citações, nos diz, no parágrafo 1274, e agora, quando Jesus veio ao mundo, ele veio no nome de três filhos. Filho do homem, o qual é um profeta, filho de Deus e filho de Davi. Agora, ele viveu aqui no mundo, ele nunca disse que ele era o Filho de Deus. Ele disse, eu sou o Filho do Homem. O próprio Jeová chamou Ezequiel e os profetas de Filho do Homem, porque ele teve que vir para cumprir a Escritura como um profeta. Moisés disse, o Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim. Essa é a razão pela qual ele não podia ser o Filho de Deus então, porque ele foi o Filho do Homem. A palavra vem aos profetas e ele foi a palavra em sua plenitude. Filho do homem, o profeta maior. Não o profeta maior, mas o Deus profeta. A plenitude da deidade corporalmente estava nele. Por isso ele foi o Filho do homem. Agora, por 2000 anos, ele tem sido conhecido entre nós como Filho de Deus, Espírito. Vê? Ele é Espírito de Deus, é o Espírito de Deus. Por 2000 anos, ou seja, ele escreve ali por 2000 anos. E no milênio,
ele será filho de Davi sobre o trono. E escreve milênio, trono. Todos sabemos isso, o que cremos na Escritura. Agora Jesus disse que no final desta era, da igreja na qual vivemos, o Filho do Homem seria revelado outra vez, da mesma maneira como foi em Sodoma. E aí ele escreve, Filho do Homem, ou seja, em cima ele escreve Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. E continua dizendo, o nosso irmão William nesta mensagem, na mensagem A Batalha no Campo Espiritual, nos diz, pregado 19 de maio de 2004 em Torreón, México, diz, nós podemos ver aqui o quadro claro de como vai ser e o que vai ser a vinda do Filho do Homem em seu reino. Também em São Mateus capítulo 24, versículo 31 diz, e enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntará os seus escolhidos. Portanto, na vinda do Filho do Homem estarão presentes Moisés e Elias, ou seja, os ministérios de Moisés e Elias, chamando e juntando os escolhidos de Deus aos escolhidos da igreja, os últimos escolhidos, e aos escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil hebreus, que são 144 mil hebreus. Aí no capítulo 17 de São Mateus, foi mostrada a ordem da vinda do Filho do Homem com os seus anjos para o tempo final, para o último dia. E na página 42 do livro de citações, no parágrafo 345, nos diz, Mateus 17, muito bem, e depois de 6 dias, Jesus toma Pedro, Tiago e João, em uma alta montanha à parte, foi transfigurado diante deles, e o seu rosto brilhou como o sol, e as suas vestiduras eram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que fez? Aconteceu dentro a transformação até o dia da sua vinda. Eles tinham levado a Jesus, a montanha ele os havia levado, e ele foi transfigurado diante deles, transformados. Suas vestimentas brilhavam como o sol no meio da sua força, e apareceram com ele Moisés e Elias. E ele escreve em cima, adoção, e escreve Moisés e Elias é igual à vinda do rei. Em que forma o Filho do Homem vem agora? E primeiro aparecerá, será Moisés e Elias. Agora observem, antes que Jesus volte à terra, agora um pouco antes do tempo, mas o espírito de Elias voltará à terra e tornará os corações dos filhos aos pais. A Bíblia o diz, Jesus o viu aqui, os apóstolos o viram aqui. A ordem da vinda do Filho do Homem glorificada. Ele vai ser glorificado e voltará. A primeira coisa, antes que o viram, que era Elias. Depois, Moisés. Israel voltando para cá. Os guardadores da lei. E depois, o Filho do Homem glorificado. Aleluia. Vê a ordem da sua vinda? E aí escreve do lado também a vinda do Filho do Homem glorificado. E na mensagem, nomes blasfemos, nos diz na página 25, e isso foi exatamente o que Deus fez no monte da transfiguração. Vocês notam que aí apareceram Moisés e Elias, e Pedro, todo excitado, o sobrenatural foi feito. Ele, reticências, Pedro se excitou e disse, façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, Deus o fez calar. Ele disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo habitar. A ele ouvi.
Vê, Deus se pôs a si mesmo em terra, e este é o meu filho. E ele escreve Moisés e Elias na adoção. Moisés representava a lei, os profetas representavam a sua justiça. Nós não podíamos viver por sua lei, nós não podíamos viver por sua justiça. Eu não peço justiça, eu quero misericórdia, não justiça. Eu não posso cumprir a sua lei e não posso me enfrentar à sua justiça, mas eu preciso da sua misericórdia. E ele escreve em cima Moisés, e em cima ele põe lei, e Elias, e em cima justiça, se encontraram em Elias. Ele disse que a lei e a justiça haviam se encontrado nele. Ele é o meu filho amado, a ele ouvi. Esse é ele, ele é o único. Agora, no Velho Testamento, quando aquele filho era adotado ou colocado na família, o seu nome era tão bom no cheque como o do seu pai. E ele escreve o nome do filho adotado. Sim, Senhor. Eles não tinham uma reticência. Em seus dias eles tinham um anel, um signo, um selo. E eles esculpiam nele. O irmão Branham faz um ruído como de esculpir e golpeia o púlpito com o punho. E o colocavam. Isso era um selo. Ou seja, um selo no anel, pois ele cuspia e aí selava. Isso era um selo. Isso era justamente uma reticência. Ele usava o anel do seu pai, seu selo, e era tão bom como o do seu pai. E ele escreve o selo. E escreve Apocalipse 7, 2, 14, 1, de 1 ao 2, e 17, do 3 ao 2. Esse é o anjo que aparece com o selo do Deus vivo. E na página 41 desta mesma mensagem, Nomes Blasfemos, diz: observe, ele foi coberto por uma nuvem e foi transfigurado diante deles, e o seu vestido brilhava como o sol. Ali estava ele, Jesus, Deus adotando o seu próprio filho, vem? E então ali vem Moisés, depois ali vem Elias, e Pedro disse: é bom estarmos aqui. Vem como ele toma o homem, o sobrenatural feito reticências. Disse: façamos 3 tendas, façamos um para Moisés, um para Elias e um para ti. E enquanto ele falava, Deus concluiu a coisa completa, dizendo: este é o meu filho amado. Todas estas coisas que eu requeri de Moisés, a lei dada por Moisés, a justiça dada pelos profetas, tudo foi encontrado nele. Aqui está ele. Agora eu vou sair de cena. Ouvi apenas a ele. Ouvi apenas a ele. Oh, uau! Que coisa preciosa! E escreve: a ele ouvi. E também escreve ali a lei. Escreve Moisés e os profetas, e em cima Elias, foi encontrado em Jesus, o Filho adotado. Continua dizendo aqui o nosso irmão William: portanto, temos que estar com nossos olhos espirituais bem abertos, para que não passe de nós despercebido todo o programa divino correspondente a este tempo final, porque todo este programa divino prometido para esse tempo final é a palavra prometida que tem que ser vindicada, que tem que ser vivificada, ou seja, que tem que ser cumprida. Tem que se converter em uma realidade para e em a igreja do Senhor Jesus Cristo. E na página 120 do livro de citações, no parágrafo 1065, nos diz:
Ele era a luz vindicada desse dia, veio, mas porém há mais palavras para ser vindicada. Ele tem que vindicar mais palavras. E quando a última palavra for vindicada, então a morte é tragada na vitória. E os mortos em Cristo se levantarão e entrará o milênio. E escreve ali: Jesus, Elias, Moisés. Na parte de baixo aqui, em cima, ele escreve isso, onde começa o parágrafo, e aqui onde continua, em cima escreve a ressurreição. E também escreve quando a última palavra seja vindicada. E também aí escreve o Senhor com Elias e Moisés será vindicado na segunda vinda. Vejam quando vai ser vindicada. E na página vamos ver aqui qual é a página do parágrafo. Página 128, parágrafo 11, 41 diz: a palavra encarnada é a luz da era quando vocês a veem. A Bíblia disse que é assim. E aí escreve: a luz é a palavra encarnada. E também na 124, parágrafo 1103, ali nos diz: nos últimos dias, porém nos últimos dias ele há de voltar outra vez. Uma coluna de fogo deve voltar outra vez para manifestar o Filho do Homem. Vem para mostrar a palavra, a luz. As tradições têm sido reticências, serão tiradas. Não há nada que poderá estorvá-lo. Será feito de todos os modos. Deus só derrubará essas denominações e tradições. Com que tipo de espírito Ele o fará? Como Ele o fez na primeira vez. Veja o que Ele fez nos dias de Elias, nos dias de João. Não presumais de vós mesmos ter Abraão por vosso pai, porque Deus pode suscitar filhos a Abraão, mesmo dessas pedras. Vem, não pense porque eu pertenço a isso, e pertenço àquilo. Vem, Deus rasgando o véu, vem, para mostrar quem Ele é. E ali ele escreve a coluna de fogo, assim do lado, a coluna de fogo para manifestar ao Filho do Homem hoje. Continua dizendo o nosso irmão William aqui nesta mensagem: essa é a palavra que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a Igreja Noiva de Jesus Cristo, está esperando por 2000 anos aproximadamente, para que se manifeste, para que seja vindicada, seja feita uma realidade essa promessa dada por Deus para a Igreja do Senhor Jesus Cristo e depois para o povo hebreu. E isso vai ser a luz do último dia, porque a luz para cada era é a palavra prometida de Deus para cada era, feita uma realidade, sendo cumprida a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E na mensagem, reconhecendo o dia da sua mensagem, nos diz o reverendo William Branham na página 9, 9 e 10. Veja o que nos fala aqui. Diz: agora, a mensagem do sétimo anjo é para abrir os mistérios dos selos, chamando aos obreiros gentios da obra 1/10, para receber o mesmo
pagamento que receberam os operários da primeira hora. Mateus 21, Jesus ensinou que algumas pessoas foram à colheita na manhã para receber um denário por todo dia. Depois, ao meio-dia, veio outro e foi trabalhar. Finalmente, na hora 1/10, quer dizer, na última hora do dia, outro veio também. Agora, aqueles que vieram na hora do meio-dia e na hora 1/10 receberam o mesmo pagamento, como aqueles que foram ali agregados na mesma hora do dia. Eles foram pagos. Isso é tão perfeito. Os mensageiros da primeira hora, com a palavra. E aí desenha as eras e a pedra angular, e abaixo a mensagem da primeira hora, uma seta assim para a parte de baixo. Com a palavra, com o Evangelho, com a verdade. Começaram no dia de Pentecostes, essa parte aí, apostólica dos apóstolos, e em seguida foi a era do obscurantismo que o separou. Depois, na metade do dia, vieram Lutero, Wesley, reticências, e então há de haver uma mensagem na hora da tarde para receber a mesma coisa que tiveram no início. A mensagem da tarde é para restaurar novamente, ou trazer outra vez as mesmas coisas. E escreve Deus em carne, restauração. Lembrem, a visão da semana passada, não estava pensando em nada disso, senão que simplesmente estava sentado, olhando para fora, e ali vinha a noiva. Ouvi uma voz do meu lado que me dizia: eis aqui uma vista antecipada da noiva. E escreve a noiva segunda, a segunda noiva. E então ela passou. Note como era, muito bela, formosa, jovem. E ele escreve: a noiva que nasceu no dia de Pentecostes era uma noiva judia. E desenha uma pedra angular e as eras. E continuamos na página 10. Caminhava ao passo, não era marcha, era simplesmente um passo de uma mulher. Caminharam com graça, e como uma dama quando se apresentaram à esquerda. Ou seja, por esse lado, passaram e saíram da minha vista, da minha visão. Se passaram e saíram da sua visão, é porque estão passando assim. E está olhando para lá, não diz que passaram, olhei, virei e olhei, não, senão que passaram pelo lado esquerdo dele e se foram da sua vista. Depois, ele me virou para o lado direito e me ensinou cada igreja tal como foi nas eras. Ai, quão vulgar eram. A última era a igreja desta última era. E escreve Pentecostais, Laodiceia. Foi guiada por uma bruxa. E ele escreve uma bruxa guia Laodiceia. E escreve Apocalipse 13, uma bruxa guia Laodiceia. E aqui escreve a noiva esquerda, Laodiceia, direita. E em cima escreve a visão da noiva. E escreve a primeira noiva, traço, a do dia de Pentecostes. As igrejas, traço, as eras. A segunda noiva, traço, a do ano de Pentecostes. Agora vejam, algo bem formoso, porque foi
ao lado esquerdo, que ele viu a coluna de fogo pousar sobre este quartinho de madeira. E isso é algo muito importante, que está aqui nos dizendo o irmão Branham, nesta porção, e o que vai estar acontecendo no cumprimento da visão da carpa. Estavam vestidas tão imoralmente, está falando dessas da direita, que é a última igreja, estavam tão vestidas com tanta imoralidade e estavam marchando ao tempo desta música de twist e rock and roll, tendo apenas um papel ali, uma cor hipócrita. É entre o branco e o preto. Não é nem branco nem preto, é uma cor enganosa. Tinham esse papel ali com encaixe assim ao estilo havaiana e completamente nuas desde a cintura para cima. E ele me disse: essa é a igreja. Essa é a igreja. E quando passaram, o meu coração quase que desfaleceu. Pensei, se isso é o que está procurando se apresentar a Cristo como uma noiva, reticências de todos os esforços e coisas que o homem tem feito para produzir uma noiva para Cristo, e que uma prostituta igual essa, vulgar, imunda e suja, seja a noiva de Cristo, isso me adoeceu no meu coração. Ao passar pela frente de onde estavam parados, elas tinham sustentado o papel na frente, se torcendo e dizendo e se movendo de um lado e depois para o outro, como essas danças modernas que tem hoje em dia. Estavam assim usando a si mesmas em um ato imoral. Enquanto marchavam, caminhavam. Eu não sou responsável por essas coisas. Eu posso apenas contar o que eu vi. E Deus é o meu juiz. Essa era a igreja dos Estados Unidos da América. E escreve USA. E agora, ao passar, todo o seu corpo por trás não tinha coberta nenhuma. Ao passar, eu me senti desmaiar e adoecer. E então ele disse: a noiva vai voltar a passar de novo. Eis aqui a noiva. A noiva a seguia. Era a mesma noiva que passou no início. O meu coração então saltou com regozijo ao conhecer que realmente vai ter uma noiva e que ela vai ser feita da mesma coisa e vestida da mesma maneira como a noiva no início. Ela vai ser chamada. Eu sei que isso é a verdade. Se isso não é verdade, então cada visão que eu tenho tido antes também foi falsa. Qualquer um sabe que não teve uma coisa só que ele nos disse que não tenha sido a verdade. Tudo chegou a acontecer. Você pode então ver a imundícia da igreja moderna? Ela chama-se a si mesma a igreja. E ele escreve aí do lado: a noiva passa duas vezes. A primeira vez, a do dia de Pentecostes. A segunda vez, a do ano de Pentecostes. Na mensagem, o que tem na terceira etapa, pregado 10 de julho de 2004 em Monterrey, México, diz: quando vocês vejam aos hebreus literalmente, ou seja, ao grupo de hebreus e o grupo da religião hebraica, buscando a mensagem, abra os olhos, porque pode estar se aproximando bastante os do grupo dos 144 mil hebreus. De um momento a outro, vai surgir esse movimento dos hebreus. Vem? Porque o sétimo selo é como um foguete que sobe, explode e depois faz uma explosão mais acima, outra explosão e sai 5 estrelas. Uma dessas estrelas explode e sai mais 5 estrelas. E uma dessas 5 estrelas explode e sai 5 estrelas mais. Vem? É assim o sétimo selo, disse o nosso irmão Branham. E nós lemos nesse livro de citações, neste lugar onde ele escreve a explosão da noiva, depois escreve as fátuas e depois escreve os 144 mil.
Assim que em cada explosão, algo grande da parte de Deus se realiza. Ainda não explodiu para eles o que tem que explodir do programa divino sob o sétimo selo. Porque o sétimo selo, como a sétima trombeta, é uma coisa, a vinda do Senhor. E a sétima trombeta é Moisés e Elias. E o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. Vem com os seus anjos. Por isso, o precursor da segunda vinda de Cristo, precursor a segunda vinda de Cristo com Moisés e Elias. Por isso nos fala de Jesus vindo e nos fala de Elias e Moisés vindo também. Porque o Filho do Homem vem com os seus anjos. Vejam na página, no parágrafo 11:43, em cima diz, debaixo da sétima trombeta, essa é a página 128 do livro de citações, debaixo da sétima trombeta é para Israel, mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. E ele escreve, sétima trombeta, sétimo selo. E na página, na próxima página, 129 diz, no início diz, agora tão pronto quanto esta igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés. E escreve Moisés e Elias é igual o mistério da sétima trombeta. E bem em cima ele escreve, aí mesmo, a vinda do Senhor é igual o mistério do sétimo selo. Ou seja, a vinda do Senhor é o sétimo selo, ou seja, o que é o sétimo selo para a igreja, que é a vinda do Senhor, é a sétima trombeta, Moisés e Elias para os hebreus. Ou Moisés e Elias para os hebreus é a sétima trombeta. Aí, dos dois lados, ou seja, falando das duas formas. Continua dizendo nesta mesma mensagem, agora temos visto que quando esta terceira etapa cumpra a visão da carpa, aí estará adotado o mensageiro que Deus terá para este tempo final, ou seja, o instrumento que Deus estará usando na terceira etapa, no cumprimento da visão da carpa, esse instrumento vai estar adotado. E então, através dele, Deus estará cumprindo todas as coisas que foram vistas na visão da carpa. Agora vejam a quem corresponde esses milagres vistos na visão da carpa, porque não podemos sair da Escritura e das mensagens do reverendo William Branham. Não podemos sair da Escritura nem das mensagens do reverendo William Branham. Tudo isso que foi falado é o que já foi profetizado, que seria a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Continua dizendo, mais à frente um pouquinho nessa mesma mensagem, qual é o mistério da sétima trombeta? Elias e Moisés, os dois ungidos. Qual é o mistério do sétimo selo? Jesus, a vinda do Senhor. Agora, no mistério da sétima trombeta, que é Moisés e Elias, agora, como Moisés e Elias vai vir? Aí está o mistério. Eu vou ler algo para vocês, e assim como vai ser nesta leitura, vai ser com Elias, vai ser com Moisés e vai ser com Jesus, na vinda do Filho do Homem com seus anjos. Diz na página 399, na pergunta 11, diz: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou vai ser apenas o espírito de Elias em outro homem?
Mais abaixo diz: eu tenho pensado que vai ser o homem deste tempo, ungido com esse Espírito. E no livro dos selos, nesta página 399, ele escreve: nessa pergunta, o quinto Elias é igual um homem deste tempo. E na 408 do livro dos selos também diz: esta é a cita, vamos deixar aqui aberta para ler aqui, porque aqui o irmão William menciona esta pergunta também. Vamos continuar aqui. Diz, ou seja, disse o nosso irmão William, ou seja, que ele não esperava que viesse Elias, literalmente, o primeiro Elias, para ter um ministério no meio do povo hebreu. Ele já o teve. Agora é o espírito ministerial de Elias, o Espírito Santo, ungindo a outro homem com esse espírito ministerial. Ou seja, terminou a sua obra na primeira ocasião que esse espírito ministerial de Elias veio e se foi, e agora vem em um outro homem. Diz, o irmão William continua lendo a resposta dessa pergunta número 11. Um homem desse tempo, porque ali, quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre ele. É que Eliseu operou igual a Elias. Vem? Diz o nosso irmão William. Assim que podemos ver isso claramente também. Vejam, o que será? A pergunta na página 408 do livro dos selos, pergunta número 17. Irmão Branham, é o sétimo anjo com o espírito de Elias. O mesmo Elias enviado aos 144 mil judeus durante os 3 anos e meio da tribulação depois do rapto? Alguns estamos aqui enredados com esses ensinamentos. E ele responde, não é o mesmo. E disse o irmão William, se não é o mesmo, pois não tem que estar esperando o irmão Branham que venha para pregar aos hebreus. E, consequentemente, o próximo ministério de Elias, que é o quinto ministério de Elias, não vai ser o irmão Branham, porque não pode ser o sétimo anjo mensageiro. E aí continua lendo a resposta. E então, o espírito de Elias, vindo nesta ocasião, a esta gente será um judeu, porque um sempre é enviado ao seu próprio povo, a pessoa sempre é enviada ao seu próprio. Essa é a minha revelação. E ali no livro dos selos, ele escreve, nesta pergunta, debaixo da pergunta, o quinto Elias é igual, será um judeu. Lembrem que as duas varas, aí está todo esse mistério da vinda do Senhor nesse tempo final, no que representa essa linhagem da tribo de Efraim, ou seja, seria José por essa linha da tribo de Efraim e a tribo de Judá. E por uma linhagem é que vem a bênção da primogenitura, que foi lançada sobre os filhos quando José levou e foi lançado ali sobre Efraim. Ou seja, que José teve ali uma porção dobrada. Agora, a vinda do Senhor, em sua primeira vinda, veio pela tribo de Judá. E é por essa linha que Deus tem cumprido
a vinda do Filho do Homem com seus anjos, e na mão do profeta nesse tempo final serão juntados essas duas varas. E tínhamos lido que tinha que estar a bênção da primogenitura na igreja, para poder unir o profeta, essas duas varas. Na página 120 do livro de citações, diz: no parágrafo 1069, e agora notem, Jesus disse que isso aconteceria outra vez, como nos dias de Sodoma, assim será a vinda do Filho do Homem. Outra vez o Espírito de Deus viria sobre o mortal em carne humana. Esse homem comia carne de carneiro e bebia leite de vaca, e comia manteiga e pão em carne humana. E Abraão disse: este é Elohim, Deus manifestado em carne humana. Jesus prometeu que Deus, antes da sua vinda, seria manifestado em carne humana outra vez. Isso é o seu Espírito. Há apenas um Deus se manifestando a si mesmo, separando outra vez a Ló de Abraão. Ló escolheu o mundo, e Deus destruiu o seu mundo, e separa a Abraão e a Ló. Ló, sendo o tipo de crente carnal, que não creu que isso era certo, era nada mais, ele nada mais foi a Sodoma. Ló era 1 centavo, Abraão era $1 de prata. Assim que tem que ser sem Ló para equivaler a um Abraão. E escreve em cima: a vinda do Filho do Homem é igual, o Espírito de Deus viria em carne humana. Continua dizendo nosso irmão William: aí nós temos suficiente para compreender que sob a terceira etapa chegará à sua parte culminante, que será na visão da carpa, no cumprimento da visão da carpa. Agora, enquanto o irmão Branham estava pregando os selos, ele disse que os selos e a revelação da palavra e dos selos é a terceira etapa também. Ou seja, que a terceira etapa, antes de estar plenamente manifestada na visão da carpa, pois estará nos dando a palavra revelada do sétimo selo, e toda outra coisa que falte, por ser dada a conhecer a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que possa receber sua adoção. Vejam, tão claro que ele nos falou nessa ocasião. E sempre, mas não estava aberto esse mistério, o qual está sendo aberto agora, para que possa vir a adoção, a transformação de nossos corpos, cada crente em Cristo, e depois ter a grande bênção nessa terra, estar uns 30 ou 40 dias aqui na terra, sob esta bênção grande, onde estará se cumprindo a visão da carpa, e depois iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, estamos vivendo em um tempo muito grande, onde tem muitas coisas prometidas para serem cumpridas sob a terceira etapa. E um pouquinho antes, nesta mesma mensagem diz: pois o que há na terceira etapa é tudo o que há na igreja de Jesus Cristo depois da partida do irmão Branham. Tudo isso corresponde a essa etapa onde o Espírito Santo estará no meio da sua igreja, realizando a continuação da sua obra. Porque ele não deixa a sua obra, porque o mensageiro vai, ele continua com outro mensageiro. Ou seja, que porque Deus leva o mensageiro, então tem que esperar o que muitos estão pensando, que Deus o traga novamente, outra vez. E vão voltar. Nós vamos ver a todos eles na ressurreição, neste tempo final. Mas o que acontece? A ressurreição
o que acontece? A obra de Deus continua e continua com outro instrumento, outro mensageiro, enquanto não acontece a ressurreição. E a terceira etapa vai estar falando por si mesma. E o que isso significa? Que nem sequer vai ser necessário dizer isso que está acontecendo na terceira etapa, senão que as pessoas vão dizer: mas se isso que eu estou vendo é o que o irmão disse que estará acontecendo na terceira etapa, e por que estamos vendo acontecer aqui? Porque isso é a terceira etapa falando por si mesma, ou seja, a materialização da terceira etapa vai falar por si mesma. O que estará acontecendo se identificará com o que está prometido, porque vai ser o que foi prometido sendo materializado. Vejam isso, por exemplo, talvez o povo hebreu, talvez os crentes do povo hebreu ali naqueles dias de Jesus e dos apóstolos, depois não queriam sair de Jerusalém, e depois tiveram que sair, e depois não queriam sair do território de Israel, não queriam ir aos gentios. Mas o que aconteceu? A mensagem passou aos gentios, passou à casa de Cornélio, e depois estando eles ali, e depois passou à Ásia Menor, passou a outro povo, aos gentios, e depois passou da Ásia Menor a outro povo, a França, e depois passou da França da primeira era, da era na Ásia com São Paulo, passou a França com Irineu, e da França passou a Hungria, e a parte da França também com Colombo, e depois da França e Hungria passou a Irlanda e a Escócia. Aí ele diz, vamos ler novamente, da terra de Israel, passou a Ásia Menor com São Paulo, da Ásia Menor, ou seja, ele, ali, ele está ali, enumerando todas estas partes, todas essas etapas, desde os apóstolos, com Paulo, depois Irineu, depois Marte, Colombo, Lutero, Wesley e o irmão Branham, e os lugares. Aqui ele escreve até as datas e tudo, das diferentes eras e o que durou, e tudo o que também duraria o tempo da era de pedra angular. Agora ele volta aqui, e eu vou ler de novo para colocar na ordem. Diz, vamos ler de novo da terra de Israel, passou a Ásia Menor com São Paulo, da Ásia Menor passou a França com Irineu, da França passou a Hungria, e na parte da França com Martim, e da França e Hungria passou a Irlanda e a Escócia com Colombo, e da Irlanda e a Escócia passou a Alemanha com Lutero, e da Alemanha passou a Inglaterra com Wesley, e da Inglaterra passou a América do Norte com o reverendo William Branham, que foi o seu mensageiro. O que foi o seu mensageiro? Agora vem, foi passando de um povo a outro. E na página 148, vamos ver se na 110, na 11:10, porque passando aqui, tinha essa e não tinha, se tínhamos escrito algo aí nessa citação, vamos ver se nós podemos ler no final. A 11:10, vamos ver se me lembra no final se podemos ler, porque tem algo aí que eu tinha visto ali para ler e talvez não tenha lido o que ele escreveu ali, mas vamos aí à página 148, diz no parágrafo 13, 16,
Agora Jesus veio em três nomes: Filho do Homem, o que é profeta, Filho de Deus, o que passou pela era da igreja, e então Filho de Davi. Mas entre o Filho de Deus e Filho de Davi, segundo Malaquias 4 e muitas escrituras, era de voltar atrás em sua igreja em forma física, nas pessoas, em seres humanos, na maneira de um profeta. E aí escreve, em seres humanos, na maneira de profeta, escreve. Aí, bem no meio, escreve quarto Elias, quinto Elias, segundo Moisés, segundo Jesus. E em cima escreve, Jesus veio em três nomes: Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. E desenha do lado uma pirâmide e as eras, e embaixo escreve no centro aí da pirâmide das eras escreve 2, e na pedra angular escreve 3. E também entre o parágrafo, onde diz, mas entre o Filho de Deus e Filho de Davi, diz, mas entre o Filho, aí escreve nessa parte, Espírito Santo, que foi nas eras. Continua dizendo nosso irmão William. Vamos ver o que nos diz aqui, página 12a, página 115 diz: vocês creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre? E eu estou aqui para fazer conhecer sua obra durante os 15 ou 16 anos que tem estado no campo. Mas aí vem uma hora quando algo está se aprontando para acontecer. A mensagem vai a outra nação, a outro povo. E isso está nos falando na página 12a. Parágrafo 115. Aí nesse parágrafo já tínhamos lido esse parágrafo, o que está escrito aí, as coisas que estão escritas aí, já podem ver tudo. Tudo que ele escreveu ali, que é o cumprimento nesse tempo final. Continua dizendo, o nosso irmão William aqui diz, depois desta citação, assim que vejam, não ia ficar na América do Norte a mensagem, a palavra, a espada, vai passando de um território a outro território, à medida que Deus termina com o mensageiro e levanta outro, e a espada da palavra passa deste outro mensageiro e passa a mensagem a este outro mensageiro. E o povo deste outro mensageiro, porque Deus opera o ministério que coloca nesse mensageiro. E na página 153 do livro de Citas, parágrafo 1363, diz, mas a Bíblia diz, e ele prometeu, que nos últimos dias que ele enviaria o Espírito de Elias e ele enviaria o Espírito de Elias e chamaria as pessoas, os filhos de Deus, e retornaria à fé original, como foi no princípio da palavra. Essa palavra foi confirmada, o Filho do Homem, nos últimos dias, o mesmo que foi em Sodoma, ontem, hoje e para sempre. Profetas, plural. Cristos, ungidos, plural. Muitos diferentes, mas há um genuíno Espírito de Cristo, e essa é a palavra feita carne, como ele prometeu fazê-lo. Ou seja, tem muitos
profetas que Deus enviou de era e de dispensação em dispensação, mas há apenas um só Espírito. E ele escreve, aí se despegou um pouquinho aí, pero se entende que esse aí perdemos um pedacinho ali, mas ali se entende que Espírito de Cristo é igual à palavra encarnada. E em cima escreve o Espírito Santo, ou seja, é esse, o Espírito Santo. Bem em cima ele escreve Elias, traço, o Filho do Homem. E aí escreve ES, ou seja, o Espírito Santo, a palavra encarnada, confirmada, vivificada em um homem, em sua igreja. É formoso, é bonito como ele ia escrevendo, e em muitos lugares a gente via que era em outra ocasião, porque era com outro polígrafo, era outra caligrafia e outra tinta, e à medida que Deus ia mostrando a ele, ele ia colocando do lado desta citação tudo que Deus ia abrindo cada vez mais e mais o quadro. É assim com todos os profetas em todos os tempos. Deus não dá tudo de uma vez só, senão que gradualmente. Continua dizendo, temos a trajetória dos territórios e dos povos por onde a mensagem tem passado, a palavra, a espada, e tem sido da terra de Israel, a Ásia Menor, da Ásia Menor a França, da França a Hungria, e da Hungria e França a Escócia e Irlanda, e da Escócia e Irlanda a Alemanha, e da Alemanha a Inglaterra, e da Inglaterra a América do Norte, e da América do Norte para onde? Para onde a mensagem se foi, a palavra e o Espírito Santo, a espada do rei, vem, ficou ainda no continente americano, no oeste, para completar a sua igreja. E na página 123 do livro de citações, nos diz, no parágrafo 1096, diz: agora, ao vir, ele teve que vir como filho do homem, porque as Santas Escrituras disseram que ele o faria. Deus levantaria um profeta a eles. Assim que ele não podia vir chamando-se a si mesmo filho de Deus, porque não era essa a dispensação. Ele era o filho do homem, profetizando para cumprir e revelando a eles todas as coisas que tinham sido feitas em tipo o que ele era. E desenha uma estrela de Davi, escreve tipos. Então ele estava na terra como filho do homem. Veja, essa mulher cirofenícia correu a ele e disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele nunca nem sequer levantou sua cabeça. Ela não tinha direito nenhum de chamá-lo filho de Davi. Ela era uma gentia. É como minha filha. Ela não pode me reclamar como seu esposo ou minha esposa como filha, ainda que ela é minha filha, minha esposa, ela é minha filha no Evangelho. Mas terrenamente ela não tem direito de me chamar de pai. Agora percebam, aí está assim. Agora notem, essa mulher gentia não tinha direito nele como filho de Davi, mas o cego Bartimeu sim, ele era judeu. Agora ele veio como filho do homem. Você tem que saber essas palavras e essas coisas. Veja Hadishai dessa vez. Quando essa terceira etapa
¿Por qué? Por quê? Porque essa é uma das Porque essa é uma das manifestações das 5 que que Deus mostrou ao irmão Branham, onde o poder de Deus foi manifestado parcialmente nele e mostrou essas 5 ocasiões, e uma delas foi essa ocasião onde, pela palavra falada, deu seus filhos, ou seja, deu salvação aos seus filhos, porque a terceira etapa é a palavra sendo falada. Você lembra, como disse, os trovões não falaram no céu. Se vocês podem achar, não trovejaram, não soaram, não falaram no céu. Foi na terra. E se falam na terra, pois tem que ter um lugar onde sair esses trovões. Alguém tem que falá-los. Continua dizendo, você lembra de tanta coisa, essa mulher disse a coisa certa. Você tem que dizer a palavra correta, esta coisa correta a Deus. E ele escreve em cima ali, não sei se nós já tínhamos escrito essa, nós tínhamos dito o que ele escreve em cima, na 1096, para que o tenham aí, e ele escreve a Silofeniça, e escreve traço, era gentia. Bartimeu, escreve um tracinho, era judia. E escreve dizer a coisa correta. Hadrai, filho de Deus, filho de Davi. Continua dizendo, notem, agora ele veio primeiro como profeta e o crucificaram. Os seus o crucificaram. Ele veio como filho do homem. Então depois o Espírito Santo veio. Ele era então o Filho de Deus. Deus é Espírito. Ele era o Espírito Santo, Filho de Deus. Ele veio através das eras da igreja como Filho de Deus. Agora no milênio, ele será o filho de Davi, sentado sobre o trono do seu pai, Davi. Ele não é o filho de Davi agora. E lembrem, entre o Filho de Deus, na igreja de Laodiceia, eles o lançaram fora. E em Lucas ele disse que ele seria revelado outra vez como Filho do Homem. O profeta, cumprindo o resto das Escrituras, veio. Ele é revelado nos últimos dias como Filho do Homem. De acordo com Malaquias 4, todas as demais profecias pertencendo a essa hora. E ele escreve ali, Filho de Deus é igual, o Espírito Santo é igual na era. Filho de Davi é igual no milênio. E aqui escreve Filho de Davi para judeus. Filho do homem está cortado, mas se entende. Filho do homem, traço para gentios. Página 82, parágrafo 696. Veja onde estavam as vozes dos trovões, não no céu, nem na terra. Os trovões nunca foram falados nos céus, foram falados na terra. Depois de que tudo seja feito completo, então, estes 7 trovões, vozes, é a única coisa que está segura o livro, que não é revelado, nem ainda está escrito no livro. Oh, uau! Queria poder conseguir isso nas pessoas. E atualmente poderia a reticência. Não fale, por favor, não desta vez. Estou me preparando para deixá-los. E escreve ali em cima, as vozes dos trovões estavam na terra, é igual por profeta.
e desenhe uma pedra angular, e aí uma seta ali, onde ele diz, não no céu, na terra, e as eras. Vamos continuar lendo. Não falhe, se em algum tempo, ao ouvi-lo, ouça. Estes selos são a parte de trás do livro. Veja onde estavam estes selos atrás do livro. E o tempo que o sétimo anjo está soando, todos os mistérios que estão no livro, escritos no livro, são concluídos, e imediatamente o livro que estava aberto e escrito por dentro é fechado, os mistérios de Deus são consumados. E estes são os mistérios de Deus, o partir da igreja e todas estas outras coisas. Agora, quando ele comece a soar, o mistério será consumado. Agora notem, então esse é o tempo para que as vozes do sétimo selo de Revelação 10 sejam revelados. Veja que tremendo. E escreve as vozes do sétimo selo. Que é o sétimo selo? Que é o sétimo selo? Os trovões. A vinda do Senhor. E escreve também ali, os trovões é igual às vozes do sétimo selo. Esteve muito bem que nós achamos que Deus tenha nos guiado para falar desta porção ali, porque vejam, tudo que foi nos mostrado aí. Continua dizendo, e agora o reverendo William Branham sempre disse, percorreremos, o irmão William falando da mensagem, que eu estou lendo para que, lembre que é o que há a terceira etapa. E agora o reverendo William Branham sempre disse, percorreremos, ou vou percorrer novamente este caminho, eu tenho que trazer uma mensagem. Vejam, aqui está na página 168, parágrafo 1496 diz, porque eu, um homem velho, sofri a minha vida toda, porque ele me curou agora. Creio que cavalgarei outra vez este caminho, tenho que trazer uma mensagem. Ou seja, que se a pessoa vai pensar que é ele, como ele disse ali, que não pode ser o irmão Branham, e a pessoa poderia pensar nesse momento que ele tinha que cumprir isso que ele falou, então não podia ver Deus ou ver-se do irmão Branham, o seu espírito, e passar ao próximo. Se vai ficar esperando, então teriam muitos esperando que o irmão Branham volte, cumpra tudo isso que disse que era ele, o que cumpriria isso, mas não percebem que é o Espírito de Deus, de Cristo que estava nele. Como ele disse ali, ele não para, porque leva o seu mensageiro, a obra de Deus continua. E está falando, diz o nosso irmão William. Vamos a um momentinho ali, a 14:96, para ver ali, desta citação que ele leu nessa mensagem. E ele escreve ali, quinto Elias, e escreve o Evangelho do Reino, cavalgarei este caminho outra vez, tenho que trazer uma mensagem do ano do jubileu. E embaixo escreve, vai vir uma mensagem, e em cima ele escreve novo. Vai vir uma mensagem igual, ano do jubileu. O Evangelho do Reino escreve abaixo do ano do jubileu, e virá uma mensagem, abaixo escreve uma nova mensagem dispensacional.
Continua dizendo, e está falando no mês de novembro, no dia 28 do mês de novembro de 1965, e do outro mês já se foi. Mas era o Espírito de Cristo nele, veja do que estamos falando. O Espírito ministerial de Elias, o Espírito de Cristo nele, falando que tem que percorrer esta senda ministerial novamente. A percorre de novo, por quinta vez, o ministério de Elias, o de Moisés por segunda vez e o de Jesus por segunda vez. Assim que vejam aqui, Elias percorre seu caminho ministerial, o ministério de Elias, acompanhado nesta ocasião. Nas outras ocasiões veio só, embora que tinha seu ajudante, Eliseu, com ele, mas o que estava ministrando era o ministério de Elias. Continua dizendo, portanto, estes são os ministérios prometidos para serem operados pelo Espírito Santo neste tempo final, e sob esse ministério operados pelo Espírito Santo, será que acontecerão os grandes sinais e maravilhas, pois o reverendo William Branham disse, os grandes milagres e grandes sinais, isso é para Moisés e Elias. E se é para Moisés e Elias, não é para outra pessoa. Portanto, os únicos ministérios que poderão trazer a cumprimento a visão da carpa são os ministérios de quem? De Moisés e Elias. Na página 136, vejam. Vamos ver aí. Na página 136, parágrafo 1208 diz: antes da vinda de Jesus, a noiva terá todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres, levantar mortos e assim sucessivamente no tempo da chuva tardia. Ou é esta chuva tardia para os 144 mil judeus? Todos os ministros terão isso? Ou somente estamos esperando a vinda? Agora, a resposta dessa pergunta foi, agora, chuva tardia. 144 mil judeus? Não. Isso é quando Elias e Moisés. Aí é onde os milagres acontecem. As coisas que as pessoas têm estado buscando, os pentecostais por milagres, ali é onde isso sucederá, mas onde isso terá lugar é sob Elias e Moisés. Devemos apenas esperar a vinda do Senhor. Apenas esperem, guardem suas lâmpadas arrumadas, todas cheias completamente de azeite. Orem a cada hora, não a cada dia, a cada hora. Guardem apenas-se prontos, estejam prontos, estejam doces e vigilantes. E escreve os milagres com Moisés e Elias. E vamos um pouco mais adiante e lembre, e diz, vamos continuar. Portanto, os únicos ministérios que poderão trazer a visão da carpa a cumprimento são os ministérios de quem? De Moisés e de Elias. Isso está sob a terceira etapa e, consequentemente, sob a visão da carpa. Vejam, na página 126, também nos diz, no parágrafo 1199, 11:19, corrijo, parágrafo 11:19 diz: Deus mesmo apareceu na forma de um ser humano, a semente natural de Abraão, antes da destruição, e Jesus disse que seria a mesma coisa a esta semente real, antes de que volte o Filho prometido. E aí escreve em cima Jesus, aí mesmo, onde diz o Filho prometido, escreve Jesus, Moisés e Elias. E abaixo escreve o Filho prometido.
E em cima do parágrafo escreve a semente de Abraão, o filho prometido, escreve também aí. E na 11:22, dessa mesma página 126 do livro de citações, diz: como foi nos dias de Sodoma, assim será quando o Filho do Homem será manifestado. Não filho de Deus, mas filho do homem. Ser manifestado. Quando ele está sendo revelado, feito conhecido a sua igreja, filho do homem será revelado pouco antes de filho prometido. E escreve Jesus, Moisés e Elias. Eu acho que nós não tínhamos lido essa. A 11:22. Abraão tinha visto a Deus de muitas formas diferentes, em uma luz e visões, mas aqui está Deus em um homem pouco antes de que aparecesse o Filho esperado e prometido. Jesus disse que antes de que volte novamente o Filho prometido, Elohim se faria a sua palavra manifesta em carne. Deus, senhores, queremos ver Jesus, Deus manifestado, o mesmo em toda a era, em todas as eras. Eu acho que é em todas as eras. Sempre tem sido. Ele se escondeu ali dentro, atrás de carne humana. Deus em você. Sigue dizendo nosso irmão William, por lo tanto, continua dizendo nosso irmão William, portanto, o que há na terceira etapa gira tudo em torno do Filho do Homem com os seus anjos, tudo gira em torno do sétimo selo e a sétima trombeta, sétimo selo e sétima trombeta. Portanto, ninguém mais poderá dar cumprimento à visão da carpa, senão o Espírito Santo operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. E terá na terra o seu instrumento escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Onde Deus vai ter ao seu instrumento para dar cumprimento à visão da carpa? Na terra, onde estão os trovões também. Porque não é do que quer, nem do que corra. Ou seja, porque ele terá os trovões e por isso está na terra. Não é do que quer e nem do que corre, senão do que Deus tem misericórdia, o qual é escolhido desde antes da fundação do mundo, os mensageiros que ele teria em sua igreja em cada era, assim como escolheu o mensageiro que ele teria no meio do povo hebreu. Portanto, embora que muitos lutem por serem um instrumento que Deus usará para cumprir a terceira etapa e cumprir a visão da carpa, todos vão falhar. Apenas um vai atingir o alvo, exceto o que tenha sido escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. E esse é o cavaleiro, o Espírito Santo, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o qual vem do oeste, mas vem em sua manifestação do dia final. Portanto, terá um instrumento no qual virá manifestado, e este será a palavra, o verbo encarnado. Isso está na página 256 do livro dos selos. Portanto, já temos esta revelação divina do nosso tema desta ocasião, que tem sido o que há a terceira etapa. Agora veja onde nos fala. De quem será esse que cumprirá a terceira etapa? E nos cita selo 256. Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavaleiro e um cavalo branco, como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E eu creio que com o que temos ouvido, temos o suficiente para saber que estamos bem fundamentados. Tem coisas que ainda não podem ser faladas para que o inimigo de Deus não as imite. Porque o irmão Branham diz que o diabo é um imitador. Aí é como identifica o inimigo, quando veja imitando também o verdadeiro.
y él trata de E saber ele trata de lo que saber Dios va a hacer o que Deus vai para fazer, el diablo hacerlo para o primero, diabo fazê-lo primeiro, pervertir perverter o que Deus vai fazer, todo eso, perverter para que tudo quando isso venga para lo que que Dios quando ha venha o que Deus prometeu, cuando Dios haga quando Deus lo que él ha faça prometido, o que Ele la gente prometeu, diga, as "Mira, pessoas digam, veja, eso es lo mismo que é a estaban mesma haciendo coisa que estas otras personas". essas outras pessoas estavam fazendo. O sea, muchos podrán decir, "Pero si eso Ou yo seja, también muitos lo poderão estaba dizer, haciendo, yo mas lo isso eu hacía também hace estava tiempo. fazendo, faz tempo que eu faço isso. Yo hace años venía también haciendo eso". Faz anos que eu venho fazendo isso, Pues se está colocando pois está se exactamente colocando como un exatamente imitador. como um imitador. ¿Ven? Vem, Cuando vino Jesús, quando veio Jesus, as pessoas diziam, vino Teudas, veio Teudas e Judas, le siguieron muchas personas, e muitas pessoas o seguiram. vieron, Morreram todo se deshizo. e todos se desfizeram. Mas Gamaliel disse, se esse é igual, também vai desaparecer. Mas se não é a mesma coisa, se isso é Deus, Tenemos que tener cuidado temos que ter cuidado, que no estemos que resistiendo a não Dios, estejamos resistindo a porque si Deus, es de Dios, porque se é de Deus, se isso é de no Deus, lo vamos a poder detener, não vamos poder no lo parar, vamos a poder destruir. não vamos poder destruir. Y en este tiempo final E nesse tempo final, no van a poder detener, não vão poder deter, no van a poder destruir, não poderão destruir. o sea, no van a poder, Ou seja, não poderão, não permitirão. Tudo isso no va a ocurrir, não vai acontecer. no van a detener que los Não vão escogidos de parar, Dios, não vão deter que os escolhidos de Deus sejam adotados. no van a detener que Não la vão resurrección deter que a ocurra, ressurreição aconteça. no van a detener que seamos Não vão deter transformados, que sejamos transformados. Não vão deter que estejamos de 30 ou 40 dias aqui. no van a detener el Não rapto vão tampoco, deter o rapto também. porque la obra que Dios está Porque a haciendo obra que Deus está fazendo el cumplimiento é o de las profecías y cumprimento das promesas profecias que e él promessas dijo en que su Ele disse em Sua palavra, palabra. Toda palabra e toda se palavra va a cumplir. vai se cumprir. Se cumplió Se cumpriu, está se cumprindo y se cumplirá e también vai lo que se falta, cumprir também a que falta por se cumprir. Ou seja, como dijo como ahí, Gamaliel muy disse sabio ali, él, muito sábio ele foi. de Dios. Se é de Deus, se tu é de Deus, ninguém vai parar ele. Y esto que está ocurriendo E isso que está acontecendo no meio do povo de Deus, nesse tempo final, es de Dios. é de Deus. Nadie E ninguém vai parar. sigue diciendo así que Continua dizendo assim que temos que ter cuidado. estaba hablando como si Está estuviera falando hablando como se de estivesse Gamaliel. Gamaliel falando. Assim que cuidado, temos que ter no cuidado, nos encontremos, que não nos encontremos resistindo a o Deus. sea, haciéndole la guerra a Dios. Ou seja, guerreando com Deus. Por quê? Porque encontraríamos lutando contra Deus, contra Deus mesmo, que dizem que servem. Encontrariam lutando, ou seja, contra o mesmo Deus que dizem que estão crendo e que estão servindo. Porque todos os que estiveram perseguindo a Cristo em sua igreja foram achados diante de Deus perseguidores que lutaram contra Cristo e sua igreja. E tremendo problema tem se quando estiveram vivos, não se arrependeram, como Paulo fez, Saulo se arrependeu e depois se lamentava dizendo, eu persegui a igreja do Senhor, não sou digno, não sou digno. Mas Cristo o tinha predestinado para ser apóstolo dos gentios naquele tempo. Um pouco mais antes dessa mesma mensagem diz, um pouco mais adiante diz, tem muitas coisas, pois, que não se pode falar, mas lembrem, para isso, é sempre que Deus vai trazer um avivamento. Vamos ler isso, porque isso é uma bênção grande que está prometida aí. Citas 26, parágrafo 219, diz, e assim que vamos procurar a citação para termos também ali, página 26, parágrafo 219, que seria 218, melhor, 218. E assim que nós, esta noite, 218? 218. E assim que nós, esta noite, queremos pensar nisso e lembrar que no meio de todo este clamor, Deus não pode enviar um avivamento até que tenha o homem em forma para recebê-lo. E antes que nós possamos ter este avivamento, Deus tem que chamar para fora e treinar o homem. E treinar o homem, Deus treina o homem para levar sua mensagem.
E aí escreve, en la cita, él na escribe, citação ele escreve, para um homem para um avivamento. Sigue diciendo aquí nuestro Continua hermano William, dizendo aqui o nosso irmão William, portanto, antes de chegar ao pleno cumprimento da visão da carpa, Deus tem que estar treinando o homem e tem que dar a ele uma mensagem. E ele está levando essa mensagem que vai produzir esse avivamento também. E então, a pergunta que o irmão Branham fez, haverá outro avivamento? Haverá outro avivamento, porque em forma de pergunta, vai ter outro avivamento? E o irmão William diz, haverá outro avivamento, porque Deus vai estar treinando o homem para enviar esse avivamento. E um pouco mais à frente desta mesma mensagem diz, assim que uma coisa é a adoção espiritual, que é o batismo do Espírito Santo, onde obtemos o novo nascimento e ficamos adotados. Recebemos o corpo angelical e já estamos adotados, mas essa é a adoção espiritual, mas nos falta a adoção física. E assim, como nos adota espiritualmente, vai nos adotar fisicamente também. Vai nos dar um corpo novo e glorificado. E então, estaremos adotados, teremos recebido redenção de nossos corpos. Agora, vamos ler esta citação aí, que havia ali. Na página 125, parágrafo 11:10. Moisés era aquela palavra vivente às pessoas, velado pela coluna de fogo, falando que tinha de ser velado mais tarde, atrás de peles de tecelão. Vê, Moisés tinha a palavra. Eram escritas por Deus. Ninguém podia interpretá-las. Moisés tinha que interpretá-la primeiro. E escreve, Moisés interpretou primeiro a palavra escrita nas tábuas. E escreve também do lado a coluna de fogo. Repito, Moisés interpretou primeiro a palavra escrita nas tábuas. E também escreve Moisés é igual a palavra velada, vivente, encarnada, cumprida em carne, para cumprir as promessas divinas. Essa é a razão, continua dizendo, essa é a razão de que o véu, de que ele velou a sua face, porque ele o veio. Aqui está, podíamos voltar a corrigi-lo e tudo mais, mas tem que ser revelado. Para revelar, Moisés tinha que chegar a ser Deus às pessoas. Moisés era a palavra vivente, velada. Então as pessoas viram aquela coluna de fogo e disse, agora estamos satisfeitos. Vem, que Moisés fale. Não deixe que Deus fale, porquanto morreremos. Moisés entrou dentro daquela coluna de fogo. E ele escreve ali, para a primeira dispensação. É igual Moisés. E embaixo, aí mesmo, mas não escreve para lá, escreve ali dois tracinhos e dois tracinhos como se ele mesmo. Para a segunda dispensação é igual Jesus. E também escreve a terceira dispensação, ou em cima, no meio escreve, aí fala Moisés, é igual adotado.
y escribe la e tercera escreve a dispensación, terceira dispensação, es igual, é igual, y unos signos de pregunta. e ali um ponto de interrogação. Y déjame ver si encuentro, E deixe ver se eu ahora que- encontro agora aqui, si encuentro aquí rapidito, se eu encontro aqui rapidinho, lugar. o lugar. vamos a ver aquí, Vamos ver aqui, donde él escribió, onde ele escreveu yo lo tenía aquí en la... En el mensaje, vamos ver aqui na mensagem. esto es de un estudio si me dan unos minutitos, vamos Se a me ver dão uns minutinhos, vamos si ver yo logro se eu buscar consigo procurar aqui. no lo tengo aquí el estudio, pero Eu não tenho aqui o estudo, mas sí tengo eu tenho aqui es un lugar donde él pone esos signos de pregunta. é um lugar onde ele põe esse ponto de interrogação. Esto aquí quiero E já que vimos isso aqui, eu quero colocarlo también. colocar também Vamos a ver rapidito aquí si lo Vamos consigo. ver aqui rapidinho se eu consigo. No lo tengo aquí a la mano, pero es un lugar Eu não donde tenho na mão, mas aparece o lugar onde ele, reconociendo el día de su mensaje, reconhecendo o dia da sua mensagem, e aí ele coloca los diferentes nombres en donde os el diferentes ministerio de nomes onde o ministério de Elias Elías estuvo, esteve, y en la parte del quinto Elías, e na parte do quinto Elias, ahí lo deja también en forma de pregunta. aí deixa também em forma de Isso me chamou a pergunta, e atenção. isso me chamou a atenção. Miren, aquí está, esto Veja, fue, está aqui, foi. no tengo el extracto completo, Eu não solamente tenho o esa extrato parte donde completo, dice, apenas essa parte onde ele diz, por ejemplo, por exemplo, hablando de esto mismo, falando disso mesmo, escribió uno, ele escreveu Moisés, Moisés, dos, 2, Jesus, tres, y también 3, e também dibujó, desenhou, dibujó ou dos seja, signos de pregunta. desenhou 2 pontos de Essa parte interrogação três. nesta parte 3. Lo mismo que hizo acá en el libro de O mesmo que fez aqui no livro de citações. Y cuando va a los Elías, E escribe quando uno, vai aos Elías Elias, Tisbita, escreve 1, Elias dos, Tisbita, Eliseo, 2, Eliseu, 3, Juan el Bautista, 3, João Batista, 4, WMB, William Mario Branham, y 5, WMB, William Marion Branham, e depois escreve 2 pontos de interrogação no espaço no centro, y ahí lo deja e aí o deixa sin escribir, sem escrever nada. lo dejó en blanco. O deixou em branco, no quinto. Esto fue el 11, vamos a ver si Isso el foi 11, vamos ver esse 11, a ver si yo puedo ampliar esa. para ver se eu posso ampliar. Bueno, después podemos leer exactamente Bem, depois podemos ler exatamente esa porción esta porção allí
ali de reconhecendo o dia da sua mensagem, que foi onde ele escreveu ali do lado, essa parte ali, do que estamos lendo aqui no livro de citações, que colocou a Moisés, a Jesus, e na terceira dispensação aí o deixou em branco, com um ponto de interrogação. E como tinham coisas que ele tinha que guardar e reservar para ele, como em várias ocasiões ele dizia, isso eu terei que guardar. E também dizia que tem coisas que os mensageiros têm que guardar para eles, ou que são para eles. Isso também o irmão Branham dizia, e o nosso irmão William também. E o mesmo que o irmão Branham dizia quando viu ali, no quartinho, o que viu e tudo isso, ele disse, o que ele me falou ali, terei que guardar comigo. Em outro lugar ele diz, isso estará no meu coração. E diz, as minhas mãos sobre a Bíblia. E disse, um humano neste mundo nunca saberá. Porque se desse a conhecer todo esse mistério naquela ocasião, ele daria pé àquele inimigo para que fizesse muito dano, muito prejuízo, e imitasse também para que quando viesse o correto, o verdadeiro, então diriam, esse é mais um. Continua dizendo, para o pleno cumprimento da visão da carpa, estará adotado o instrumento que Cristo tenha para essa terceira etapa, no cumprimento da visão da carpa. Mas antes disso, pois tem que estar trabalhando na obra do Senhor e tem que estar sendo treinado, preparado para ser adotado. E para então ter a parte culminante do seu ministério. E Cristo ter a parte culminante da sua obra em sua igreja, e trará a ressurreição dos mortos em Cristo, e nos transformará a todos que vivemos. Vejam, a parte culminante desse ministério é para a bênção dos escolhidos de Deus deste tempo final. Porque a parte culminante desse ministério é para cumprir, depois, no final desta parte culminante, a ressurreição e a nossa transformação. Cristo, quando Cristo se levante do trono do Pai, toma o título de propriedade, o abre no céu e faça a sua obra de reclamação, reclamará todos os que ele redimiu, os reclamará, os ressuscitará em corpos glorificados, e a nós nos transformará. Tudo isso está na obra de reclamação e, consequentemente, tudo isso não podia ser efetuado nas eras passadas. É nesse entrelaçamento dispensacional onde tudo isso vai acontecer. Mas está treinando uma igreja, esteja treinando um mensageiro, está nos treinando, está treinando os ministros, e neste treinamento estamos trabalhando em sua obra neste tempo final. E vamos ser adotados, e então o que Deus vai ser maior do que o que Ele está fazendo atualmente. Mas a obra que está fazendo é grande, porque está chamando e juntando todos os escolhidos e preparando-os, treinando eles para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E na mensagem A Semente da Serpente, na página 14, nos diz: desejo perguntar-lhes quem é este Jó? Quando ele disse, onde estavas tu quando eu pus o fundamento da terra, quando as estrelas todas da alva louvavam e regozijavam-se todos os filhos de Deus? Jesus lhe disse, eu me regozijei convosco antes da fundação do mundo. Não somos criaturas de tempo, somos criaturas de eternidade. Ninguém pode vir a mim a menos que o meu Pai o traga, o tenha trazido. E todo que vem a mim, eu lhes darei vida eterna e lhes ressuscitarei no último dia.
dibuja una piedra angular e desenha uma las pedra angular e as eras, y una flecha, e uma seta, donde dice nadie puede onde venir a diz mí, ninguém pode vir a mim, dibuja hacia la piedra e angular. desenha uma pedra angular. Nadie los puede quitar de la Ninguém mano pode del Padre, tirá-los da mão do y Pai. él me los dio E a Ele mí. Ele os deu a mim. ¿Cómo usted va a perderse? Como você vai se perder? Vê? ¿Estás asustado? Está assustado? ¿Estás temeroso? Estás temeroso? Correrás de aquí. Correrás Y daqui. esa es una de las mejores E essa é uma das evidencias en el melhores mundo evidências no de que mundo aún de não que has estado em nenhum ainda sítio. não Isso é estivestes em lugar nenhum. Isto é certo. Miren, y Vejam. aquí lo que escribe, E aqui o que escreve: assustado, temeroso, temeroso, corredor, evidencia que evidência que não não estava estava na eternidade. Se van buscando de aquí para Eles allá. vão procurando daqui para ali. Miren, una buena Veja, enseñanza, um bom ensinamento, porque nos muestra porque nos mostra que no estaban que não estavam en la eternidad. na eternidade. Na eternidade. ¿Cómo puede Dios Como salvarte Deus pode te si salvar? Él, 3 puntos, Se ele reticências. ¿cuántos en esta iglesia levantariam Quantos nessa su igreja mano y levantariam creeriam a sua que mão Dios e es creriam infinito? que Deus é ¿Saben infinito? lo que significa la palabra Sabe o que infinito? significa a palavra infinito? Eso es solo perfecto. Isso é só perfeito. No puedes explicar la palabra Não infinito. pode explicar a palavra infinito. ¿Alguna vez has tomado tu cámara Alguma y vez la has pegaste puesto a en tua infinito? câmera e colocaste no Pues infinito? solo significa de ahí Pois en só adelante. significa daí em diante. Já Muito não bem. é mais Já meio não de tem mais enfocar. meio de focá-lo. Y escribe infinito E ele es escreve igual el infinito 8. é igual o 8. Perfecto. Perfeito. Bien. Bem, Eso es lo que Dios es. Él isso é o que infinito. Deus é. Ele é infinito. E se ele é infinito, não poderia haver ali um escaravelho, uma mosca, uma pulga, um rato e nem nada que tenha jamais tenha estado na terra e que jamais estará, senão que Deus o conhecia antes de que alguma vez o mundo fosse formado. Tem alguma concepção de infinito. Ahora, bien, E agora vem el Dios infinito, o Deus infinito, quien te salva aquí, quem te sabiendo salva que aqui, había sabendo de que havia perderte la de te semana que perder viene, na semana que vem, el próximo mes, no próximo mês ou no próximo ano, pois ele está derrotando o mesmo propósito. Ele não pode te perder. Quem ouve as minhas palavras e crê no que me enviou tem vida eterna e não virá em condenação, senão que passou de morte à vida. E escreve: o que ouve, ele não pode te perder. E na página 25 também desta mesma mensagem, diz: Deus o ocultou dos olhos dos sábios e prudentes e prometeu revelá-lo aos filhos de Deus nos últimos dias. E onde diz Deus o ocultou dos olhos dos sábios, aí desenha uma estrela de Davi, e prudente prometeu, e aí desenha a estrela de Davi, e prometeu revelá-lo aos filhos de Deus nos últimos dias. Nos últimos dias, quando os filhos de Deus seriam manifestados, quando os filhos de Deus que se regozijavam com ele antes da fundação do mundo, quando a grande revelação da divindade e essas coisas seriam trazidas no último dia, ele manifestaria essas coisas aos filhos de Deus. Você sabe, a Escritura ensina isso, e aqui estamos. Essa é a razão pela qual Deus está abrindo essas coisas a nós. Deus está trazendo os seus filhos à manifestação. Ele está indo mais além da limitação de qualquer conhecimento humano, dentro das revelações espirituais e trazendo-as reveladas. Não estivemos ensinando nesta Bíblia. Aqui está para o que tem sabedoria. Não o que ele aprendeu em algum seminário, senão o que ele aprendeu em seus joelhos diante de Deus. E o que a Deus agradou dar-lhe a ele. Filhos de Deus manifestados. E desenha aí uma estrela de Davi. Não o que ele aprendeu em algum seminário, senão o que ele aprendeu em seus joelhos diante de Deus, e o que agradou a Deus dar-lhe a ele. Filho de Deus manifestados. Romanos 8, onde a terra
está gemendo, está clamando, esperando a manifestação gloriosa dos filhos e filhas de Deus. Nos coloquemos de pé e deixamos neste tema, que há tanto para falar, é um tema, o mistério da vinda do Filho do Homem no último dia, onde está o cumprimento de tudo e onde fecha todo o programa divino correspondente a esse dia presente. O mistério da vinda do Filho do Homem no último dia. Deixamos assim imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.